Family Link, gente, eu não sei se vocês estão sabendo de uma polêmica que tá rolando aí no mundinho maternidade, mundinho paternidade, mundinho como criar crianças, que é esse vídeo super polêmico. Esse vídeo foi gravado numa live, inclusive eu tô fazendo esse início do vídeo. No final do vídeo, a gente já assistiu tudo. Esse vídeo aqui deu uma super polêmica sobre controlar ou não o acesso das crianças ao celular. Só que eu vou fazer o seguinte, a gente vai assistir os vídeos na sequência que a gente viu na live, tá? Então logo depois daqui, a gente vai voltar lá pro início e vai ver os vídeos desde o início. Esse vídeo que a gente viu por último, mas não causou um problema no nosso entendimento, não. Então a gente vai ver nessa mesma sequência. Você vai entender direitinho como as coisas, como é a história, e eu acho que no final você vai ter uma opinião aí pra comentar aqui. Então vai lá, Beta do passado! Até quantos anos monitorar o celular da criança, né? Assunto que os adolescentes adoram. Gente, isso aí não tem regra, não é receita de bolo. Tem que analisar caso a caso a maturidade da criança / adolescente. De verdade, hoje eu não monitoro o celular da Valentina. Eu regulo o tempo pra ela não ficar viciada, mas assim, não vejo mensagem, nunca vi, né? Não olharia as mensagens. E eu acho que vai muito da maturidade. Então, assim, tem aplicativos que ela não pode ter e tudo mais. Eu hoje, se tudo continuar como está, eu imagino que com 14 anos no máximo, eu já não vou mais monitorar o celular dela, nem ter tempo de aplicativo, ou seja, tirar o Family Link, né? E aí é tipo, por sua conta e risco, baseado em tudo que eu ensino. Gente, é uma criança, né? 13 anos de idade, tem que ver sim o que a criança tá fazendo no telefone, pelo amor de Deus. Até pra segurança dela própria. E no que eu converso e tudo mais. Só que não adianta a gente querer alienar a criança. Eu explico, eu falo, eu tô tentando retardar o que vai acontecer. Ela, como qualquer pessoa adulta e tudo mais, vai ficar cada vez mais tempo no celular pra falar com as pessoas, pra ver o e-mail, pra trabalhar, pra fazer uma transferência, pra estudar. Então, assim, eu só tô retardando um pouco o tanto que ela vai usar do celular. E por segurança, talvez, eu imagino que até uns 14 anos. E até lá eu vou conversando, explicando, falando sobre os perigos da internet, não conversar com estranhos, um monte de coisa. Pra que quando ela tiver autonomia, ela saiba usar. Então eu acho que no normal, até 14 anos, é a idade máxima pra você controlar o celular de uma adolescente. Qual é a treta do Family Link que tá dando polêmica? Eu vi que vocês me marcaram aqui no professor. Prof, o que você acha sobre o app Family Link? Pífio, capenga, patético, xoxo. É ridículo, né, gente? Se os pais precisam de um espião pra ficar de olho no que os seus filhos estão acessando ou deixando de acessar, tem alguma coisa errada nessa relação de confiança com os pais, né? Nunca... Não é uma... Eu não acho que é uma relação de confiança. Não é sobre relação de confiança. Uma criança de 12 anos de idade, 11 anos de idade, 12 anos, ela não tem maturidade suficiente pra saber se o que está acontecendo no telefone dela está colocando ela em risco ou não. Eu acho muito diferente. Eu não sei qual idade que esse cara tá falando. Ele deve estar falando de gente mais velha. Sei lá, fazer isso com um garoto de 16 anos, eu acho que é um pouco pior. Mas assim, eu não acho um absurdo você saber o que a sua filha tá fazendo com 12 anos no telefone. Você não sabe porque a pessoa tá se envolvendo. Você não sabe o que ela tá fazendo, você não sabe com quem ela tá falando. E criança não tem a capacidade do discernimento suficiente para saber se aquilo ali é seguro ou não. Eu acho que ele tá falando de um recorte muito específico aqui. Imagino eu, não terminei de ver o vídeo. Nunca tive nenhuma dessas palhaçadas em relação à minha filha. E eu sempre soube absolutamente tudo que minha filha estava fazendo, deixando de fazer, assistindo, deixando de assistir. Porque minha filha não me vê como uma figura hierárquica, amedrontadora, que vai dar bronca nela se ela fizer coisa errada. Minha filha me vê como um porto seguro, um local de segurança, onde ela pode se abrir e ser ela mesma, que eu vou ter compreensão e entender. Não é com espionagem. Eu acho isso um pouco viagem. Pô, o cara é professor, né? Eu não sou nada. Mas assim, independente se você é o pai maneiro, que a filha se sente bem e você é o porto seguro, não sei o quê, é parte da adolescência, é parte da formação da personalidade do adolescente negar o pai. É parte dessa formação. A criança, quando ela tá se formando, ela precisa em algum momento se desconectar do pai e da mãe. Então não é sempre que essa criança vai se sentir bem tranquila de falar com o pai o tempo inteiro. Isso é uma coisa natural. Então eu não sei se realmente a pessoa tem essa conexão inteira, não. Eu acho meio viagem da parte dele achar que ele sabe tudo. Posso estar errada, mas acho que não. Com violência, com hierarquia, com amedrontamento. Outra coisa, gente, tem hierarquia, né? Eu acho maior viagem também essa outra coisa. Pode não ter amedrontamento, mas tem hierarquia. Pai e mãe, eles são autoridades, né? Não são colegas. Que a gente consegue educar os nossos filhos, gente. Isso só afasta o seu filho de ter uma relação com você. Isso só faz com que seu filho veja em você uma figura hierárquica e violenta, da qual ele precisa estar longe para ele fazer o que ele quer, para ele ser o que ele quer. Logo, ele vai esconder as coisas de você.
Porque você não o respeita, porque você não o escuta. Porque o que você chama de respeito, que é ele abaixar a cabeça para uma hierarquia onde quem manda é você, na verdade não gera respeito e nem educa sobre o respeito. Gera medo e trauma. Tenho certeza que muitas pessoas acreditam fielmente de que isso é educar, porque foram educadas dessa forma. E infelizmente hoje são adultos frustrados que não sabem lidar com as próprias emoções, com os próprios sentimentos e transferem toda essa raiva para os filhos. PP Family Link, gente, é um atestado de que a relação com os seus filhos não vai bem. Eu discordo um pouco. Eu acho que é bem exagerada a maneira como ele tá falando, assim. Eu entendo o que ele tá falando sobre, tipo assim, você criar uma relação de monitoramento com seu filho, de você fazer com que ele ache que tudo que ele vai fazer vai ser monitorado, que ele não tem direito à privacidade dele. Eu acho que não é bem por aí. Mas, eu não sei, eu acho que tem um exagero aqui na análise dele. Eu acho que sim, a criança tem que ser monitorada sim, é óbvio que precisa. Ela tem que ter a independência, a autonomia dela, ela tem que se sentir que ela consegue fazer as coisas sozinha e tudo mais, mas a criança não tem capacidade de saber se ela está em risco ou não. Não tem capacidade. Como funciona o uso do Family Link aqui, controle parental, vou mostrar com exemplos. Ó, essa é a minha conversa com a Valentina. Ontem todo mundo foi deitar, ela veio, me deu beijo, foi pro quarto dela e deitou e me mandou essa mensagem. Vida, desbloqueia um pouquinho do TikTok, por favor, tô sem sono, vou ficar 10 minutos. Falei, Vi, porque eu chamo ela de Vida. Tô preocupada com você nas redes sociais. Você fica muito tempo e eu não sei que tipo de conteúdo você tem acesso. Isso, depois eu explico, tá? Ah, Vi, por favor. No, baby. Vê outra coisa, Netflix. Ah, não, Vida. Não gosto da Netflix, não tenho o que assistir. Primeiro, em relação a isso, eu não sei o tipo de conteúdo que você tem tido acesso. Na verdade, não é que eu não sei. Eu sei, só que não tem como eu ter controle de tudo. Uma vez que você dá um celular pro seu filho, por mais que deixe pouco tempo, vai aparecer um vídeo ali, né, que é inapropriado ou não, e eu preciso falar disso, depois eu falo. Aí eu falei, procura algo, ouve algo. Resumindo, a minha parte era o quê? Levantar da minha caminha e ir lá, já que ela não estava conseguindo dormir, tentar ajudar ela a dormir. Só que eu tava muito cansada, entendeu? E aí eu falei pra ela, lê um livro. Só que eu não incentivo a leitura diariamente, gente, então eu não posso exigir que ela simplesmente abra um livro e comece a ler. Aí eu falei pra ela, vem pra minha cama então e deita aqui comigo um pouco. Ela veio, ficou um pouco comigo, tipo 10, 15 minutos e falou, mãe, eu vou pro meu quarto. Foi e dormiu. A Valentina, ela tem o celular e o iPad. Ela tem, acho que, 30 minutos de TikTok no celular e 1 hora no iPad, se eu não me engano. Aí eu fui olhar o controle esse dia aí, ontem, e tava 2 horas e pouco no celular. Por quê? Algum momento que a gente tava fazendo alguma coisa e eu liberei mais tempo pra ela. Ela já tinha usado o tempo e eu liberei mais. Eu voltei os controles pros horários normais, 30 e 1 hora em cada um. Porque o que acontece? A gente tá de férias, eu continuo trabalhando. Muitas vezes eu tenho liberado mais tempo pra ela e eu esqueço de voltar ao horário, entendeu? Que era antes. Então fica liberado mais tempo do que ela deve ficar no celular. Muita gente reclama quando eu falo desse assunto. Ah, isso acabou com a minha vida, não sei o quê. Só que é o seguinte, a gente precisa conversar. Então eu expliquei pra ela, filha, tem conteúdo que eu não tô conseguindo acompanhar, é perigoso, então não vou liberar. Só que não adianta falar, se vira e dorme. Não. Vem ficar comigo, ou eu teria que ir lá. Então, o importante é conversar. Sobre o conteúdo que eu não tô sabendo, que ela tá vendo, eu vou fazer um vídeo, porque eu recebi vários conteúdos inapropriados, depois que a minha conta caiu, dizendo, e esse tipo de conteúdo não cai. E eu preciso falar sobre isso, porque eu conversei diretamente com ela sobre isso. Eu acho muito delicado, gente, porque assim, eu sou muito contra essa história de que a criança não pode ter acesso à internet, a criança não pode ter relação com a tecnologia, porque essa criança vai crescer alienada, assim. Não só crescer alienada, mas como ela pode se prejudicar profissionalmente, porque se a criança não tem o mínimo de intimidade com a internet, com qualquer outra coisa, ela provavelmente vai ter muita dificuldade de entrar no mercado de trabalho, dependendo da área que ela for entrar. Então eu acho que sim, ela tem que ter total acesso a esse tipo de coisa, mas ao mesmo tempo, a internet hoje tem tanta coisa que facilita. Eu não sei, por exemplo, na minha idade, quando eu era adolescente, eu não tinha internet. Então eu tenho 35 anos, a minha adolescência, tipo assim, a internet, ela foi nascer assim, lá quando eu tinha 12, 13 anos, e era uma internet que não tinha rede social, que não tinha vídeo, que não tinha nada. Demorava um dia pra baixar uma foto. Então, assim, isso me obrigava a ter que fazer outras coisas que não ser ficar o dia inteiro ali no TikTok. Hoje tem uma facilidade muito maior das crianças ficarem 24 horas numa coisa que talvez só vai fazer o cérebro delas se alienar naquele negócio. Então eu acho que precisa minimamente de um controle, primeiro por segurança e segundo pra fazer a cabeça dessa criança se desenvolver, né? Até porque, gente, vamos combinar. Se tem uma coisa que mostra o quanto nós, seres humanos em geral, não temos maturidade pra lidar com a internet, é o fato de
de pessoas hoje serem enganadas com qualquer tipo de fake news, qualquer tipo de teoria da conspiração. Pessoas adultas de 30, 40, 50, 60 anos que recebem, que estão ali dentro das suas bolhas de conteúdo na internet e estão repetindo que a água cristal é a Coca-Cola sem cor, que o reptiliano, que é hoje dono do governo e que tem um ciclo de abuso de crianças na pizzaria, entendeu? Esses surtos, que são pessoas que, em tese, estudadas, né? Pessoas maduras, pessoas que minimamente, eu acho que sabem, são alfabetizadas, hoje repetindo atrocidades, porque o ser humano começou a ter relação com a internet outro dia. Então, se uma pessoa de 30, 40, 50, 60 anos hoje não sabe lidar com a internet, imagina uma criança de 12 anos. Então, assim, é muito delicado a gente achar que a criança... é só criar uma relação de confiança com a criança. Mas, meu amor, nem você próprio tem uma relação de confiança com você, de saber que o que você tá fazendo na internet é uma coisa boa. Como que você vai criar uma criança de 12 anos ter uma relação mínima de segurança com a internet? Não vai ter. Então, não é só uma questão só de segurança, realmente, dessa criança não se envolver com alguém e acontecer alguma coisa pior. Mas, assim, do que tipo de conteúdo essa criança tá sendo exposta. A gente sabe hoje em dia que tem uma onda de crianças extremamente conservadoras, que é uma coisa esquisita, né? Porque normalmente o jovem, ele tem uma cabeça um pouco mais aberta para as coisas. Crianças falando coisas absurdas, sabe? Crianças que, sei lá, que tipo de conteúdo essa criança tá assistindo. Deixa eu ver os outros vídeos que vocês me mandaram. Sobre Family Link, o aplicativo de controle parental que os pais instalam no celular dos filhos. Minha filha tem 10 anos, ela tem um celular por motivos que eu já expliquei aqui, porque foi necessário. 10 e eu anos, tenho gente. Family Link no celular dela. Eu controlo o tempo de jogos que ela baixa. No celular dela não tem navegador, é tipo Google Chrome, sabe? Se ela quer usar o YouTube, Netflix, tem um tempo ali. Mas os comentários desse vídeo me deixaram muito chocadas por 2 motivos. Primeiro, o tanto de gente traumatizada que precisa tratar na terapia o fato de ter tido acesso a conteúdos inadequados quando eram menores, porque os pais não controlavam. Isso é muito sério, gente. A internet é um oceano de maldade, de pornografia, de golpe. Tudo que vocês imaginam, sabe? As pessoas são ruins. Não dá pra você deixar uma criança sozinha na internet. E 2, o tanto de adolescente, de criança, vamos colocar aí de 13 para 17 anos, traumatizados também, porque os pais usaram o Family Link de forma inadequada. E olha como a gente vive numa bolha. Eu jamais imaginaria isso. É isso que é doido. Eu acho que tem um equilíbrio no meio do caminho, que é também os pais não utilizarem desse tipo de coisa para monitorar a criança 24 horas. Ainda mais se assim, por exemplo, eu fico só pensando em criança LGBT. Eu ia contar uma história que eu não vou contar, não. Mas, assim, imagina uma criança que é arrancada do armário porque mexeram no telefone dela, entendeu? E aí a criança passa por é uma questão de segurança para essa criança, né? Ela ter minimamente a privacidade dela ali. A gente não sabe com quem a gente tá lidando. Então tem algum nível ali de segurança e de privacidade que essa criança precisa. É delicado. Na verdade, é só pai controlador com esteroide, assim, né? Tipo, pai controlador que já era controlador normalmente, que já não deixava a criança fazer nada, ainda tem acesso a uma parte da vida da criança, que é um lugar que talvez ela se sinta... A criança, que eu digo, o adolescente. Imagina um adolescente de 15 anos conversando com os amigos, e aí, de repente, descobre que o pai tem acesso a todas as conversas que eles tiveram. É complicado. É isso. Você acredita? Porque pra mim, Family Link é uma coisa ali que eu conversei com ela, expliquei, vai funcionar assim, beleza. Mas as crianças e adolescentes estão indignados com o Family Link, porque os pais estão instalando sem avisar os filhos, escondido. Eles bloqueiam todos os aplicativos. Então, gente, assim, tudo que você vai fazer precisa de diálogo. Se eu bloqueio um aplicativo... É aquela história, né? O problema não é a ferramenta, o problema é quem usa. Que nem a internet, em geral. Eu acho que essa ferramenta é fundamental, sim, hoje em dia, para um pai que tem uma criança de 10, 11 anos de idade. Mas o problema é sempre a maneira como usa. Porque abusar não é a ferramenta que tá abusando, é o pai. E o pai que abusa de usar essa ferramenta de uma forma errada, também abusa em milhões de outras coisas, né? Da maneira como cria a criança. Da minha filha, geralmente ela não questiona. Porque eu já expliquei para ela o tempo que ela pode usar, o porquê só aquele tempo. Se a gente vai num lugar mais chato, eu libero mais um pouco. Sabe? É conversa, é troca. E assim, os pais gostando ou não, em certa idade, seu filho vai se interessar por algumas coisas. Ele tá crescendo, entendeu? E se você não fez essa base de diálogo, se você foi rígido, no dia que ele puder pegar um celular e ter acesso a tudo, ele vai fazer. Entendeu? Então, assim, primeiro o diálogo. Depois o controle, que não deveria ser nem controle, né? Deveria ser cuidado. E com 16, 17 anos, até 15,
o ser humano começa a se interessar por outras coisas, entendeu? Tem a puberdade, a sexualidade. E aí você vai pôr um aplicativo na cabeça do seu filho? Deveria ter o quê? Uma conversa, uma explicação sobre como é o mundo, como as coisas funcionam. Vocês entendem? Então, repensem o uso do Family Link, porque esse não é o objetivo dele. O objetivo é ter um cuidado, não um controle absoluto sobre a vida do seu filho. É isso, é isso. Tem mais alguma coisa que ela falou? Olha, realmente eu não sei o que fazer. Tem um assunto que eu poderia sim vir falar aqui. Só que o que acontece? Se eu falo o nome da pessoa, vira polêmica. Se eu não falo, parece que é indireta. E eu, por mim, assim, se vocês me falarem qual é o melhor, eu faço, entendeu? De verdade. Que é sobre a questão do Family Link. Faz muito tempo que estão me marcando num vídeo, só que eu não quis, não sei porquê, não me chamou a atenção assistir o vídeo, que é de um homem falando sobre Family Link e tal. Só que eu, de um tempo pra cá, começaram a marcar mais, e eu fui ver o vídeo. E assim, que dizer? É um vídeo que ele é contra Family Link. Pelo que eu entendi, ele é um pai e ele é contra Family Link. E, ok, certo? Ok. O Só vídeo o que ela ele tá fala comentando é o vídeo que a gente assistiu, daquele cara. Acho que sim, né? no vídeo, dá a entender que ele nunca usou Family Link. Porque ele fala no vídeo informações que não são verdadeiras. Real, tipo assim, que dá pra você ver as conversas, que dá pra você ver o que seus filhos enviam. Isso não é verdade. Então eu comentei no vídeo, você chegou a usar Family Link? E aí ele respondeu, sim, é vergonhoso quem usa e tal. E aí, o que aconteceu? Como eu comentei lá e quem me segue, acho que aparece primeiro, as pessoas começaram a mandar mensagem aqui no negócio do TikTok. Nem responderam nos comentários. Mandaram mensagens relatando algumas coisas. Então eu sei que uma vez que eu comentei lá, vocês viram, mas é isso. Eu comentei porque me marcaram muito. Já há um bom tempo estão me marcando. E eu não tive interesse de ver o vídeo, não sei porquê. Porque, na verdade, eu sei o porquê. Porque aquele negócio, aquele texto que ele lê no começo do vídeo, aquilo eu tenho pra mim que é uma bem fake news. Até se você vê o que tá escrito, o jeito que escreve, não parece que escreveu aquilo, tipo assim, os amigos do meu filho falaram pra eu não instalar o Family Link, mas eu quis instalar. Não faz sentido aquele textinho. Acho que foi por isso que eu não me interessei em assistir o vídeo quando começaram a me marcar, mas não sei porque hoje eu resolvi assistir. Então é só isso, tá, gente? Eu de verdade não lembro o nome dele, ainda bem, porque assim, vocês vão saber de quem eu tô falando. E eu não estou falando porque realmente não lembro o nome, não reparei no nome quando eu fui ver o vídeo. E é isso, ele tá falando sobre Family Link, que ele não usa, que ele acha vergonhoso, pais que usam, porque não tem confiança nos filhos. E é isso, eu acho meio raso, meio bolha demais, né? Porque são várias relações, cada relação é diferente da outra com os filhos de pais e filhos, né? Cada realidade é diferente. E acho que é isso, né? E que essas informações sobre o Family Link, de que dá pra ver conversa e ver o que seus filhos mandam e tal, não é verdade. Por isso que eu questionei no comentário se ele já tinha usado. E é só isso, tá bom, gente? Só isso. Gente, será que tem mais alguém falando sobre esse assunto? Com certeza tem, né? Esse é o mesmo cara que a gente viu, né, agora há pouco. Olha o professor. Deve ser um dos vídeos que causaram a polêmica, né? Vou instalar esse app no celular do meu filho. Family Link. Olá, sou mais uma mãe que hoje está de luto por conta desse aplicativo desprezível. Instalei isso no celular do meu filho achando que seria a solução dos meus problemas, mas na verdade alimentei um que não tem solução. Meu filho por conta desse aplicativo, me sinto péssima. Sinceramente, achei que estava arrasando com esse aplicativo, controlando tudo. Nossa, gente, pelo amor de Deus. Desculpa, vou falar uma coisa muito pesada, tá? Se isso aqui é o real, muito complicado. Mas não foi o aplicativo que fez isso, né, amor? É jogar muito no colo de outra coisa um certo fracasso aí dessa história, né? Vamos combinar? Quem sou eu pra falar alguma coisa? Mas isso aqui parece muito irreal, desculpa, alguém escreveu um texto desse. Eu só vi metade do texto, mas eu acho isso aqui um surto. Agora, se chega nesse nível e a pessoa ainda colocar a culpa no aplicativo, não é o aplicativo, o aplicativo não faz nada sozinho. E com certeza, se aconteceu algum nível de uma criança achar que essa era a melhor solução pra ela, não foi o aplicativo que fez isso. Eu acho um surto, desculpa, até esse cara tá lendo esse treco aqui achando que isso aqui é real. Um surto, deve ter sido esse vídeo, cara, porque não é possível isso aqui. Tudo. Os amigos do meu filho tentaram me avisar, mas não dei bola nenhuma e deu no que deu. Os amigos do filho. É isso que a Fabi falou agora nesse vídeo, né? Deve ser esse vídeo mesmo. Só pode ser. Isso aqui é bizarro. Aos pais, peço encarecidamente que não instalem esse aplicativo, pois ele é doentio. Eu vivenciei isso. Pra quem não sabe, o Family Link é aquele aplicativo
aplicativo. Deixa eu terminar de ler o que tá escrito. Olá, sou mais uma mãe que hoje está de luto por conta desse aplicativo desprezível. Instalei isso no celular do meu filho achando que seria a solução dos meus problemas, mas na verdade alimentei um que não tem solução. Meu filho, se etc. Por conta desse aplicativo me sinto péssima, sinto que errei com ele, sinto uma tristeza que aperta meu coração cada dia mais. Sinto uma saudade imensa da presença dele que infelizmente não vou ter mais o prazer de estar com ele e conviver com ele. Sinceramente achei que estava arrasando com esse aplicativo, controlando tudo. Os amigos do meu filho tentaram me avisar, mas não dei bola nenhuma e deu no que deu. Filho, sinto muito por isso, te amo e te amarei para todo sempre. Gente, isso aqui é falso. E aos pais peço encarecidamente que não instalem esse aplicativo, pois ele é doentio. Eu vivenciei ele, então eu tenho certeza do que eu estou falando, de verdade. Ai, gente, desculpa, isso aqui é uma piada. Isso aqui é com certeza um adolescente escrevendo, tá? Não instalem esse aplicativo, pois ele é doentio. Eu vivenciei isso. Pra quem não sabe, o Family Link é aquele aplicativo que os pais colocam no celular dos filhos pra controlar. Controlar o quê, professor? Absolutamente tudo. Sua localização, seus amigos, suas conversas, os aplicativos que você pode baixar, os horários que seu celular vai ou não vai funcionar. Todos os seus direitos individuais de autonomia, liberdade, respeito e dignidade feridos. Cara, que maluquice, meu amigo. Você acha que uma criança de 12, 13 anos de idade tem o direito irrestrito à liberdade? Você tá maluco? Eu acho que a gente já pode dar maioridade pra uma criança de 12 anos de idade. Acho que a gente já pode deixar ela dirigir, beber, porque assim, se você acha que uma criança de 12 anos de idade tem a liberdade, deve ter uma liberdade irrestrita, você é maluco, na boa. Com todo respeito. Mona, tu é maluca? A sua intimidade violentada com a desculpa de que isso é cuidar. E eu realmente acredito que na cabeça das pessoas que fazem isso, eles realmente estão cuidando e amando. Mas não estão. Não é isso que é cuidado. Não é isso que é amor. Não é isso que é se preocupar com seus filhos. Tem um outro jeito de vocês que são pais, que são responsáveis, saberem quem são os amigos dos seus filhos, o que eles fazem, o que eles deixam de fazer, aonde eles estão indo, que tipo de conteúdo eles estão consumindo. E nem precisa de aplicativo, tá? Basta respeitá-los. Basta ter diálogo. Basta substituir essa figura hierárquica e violenta que simplesmente manda porque... Nossa, mas parece que ele decorou esse treco de hierárquico e violento, né? Decorou esse papinho de educação permissiva. É só você tratar seu filho com amor e carinho que ele vai te contar tudo. Que, na verdade, a criança que não conta tudo não é porque isso faz parte do desenvolvimento dela. É porque ela te odeia. Se ela não te conta tudo é porque ela te odeia. Com certeza. Amigo, pelo amor de Deus. Assim que as coisas são, por uma figura que reconhece a existência daquela outra pessoa. Uma figura que se coloca disponível a estar ali. Não é obrigar o seu filho a falar das coisas com você. É estar ali disponível. Mostrar para o seu filho que ali ele não será julgado, ele não será violentado, ele será educado. Ele tem um espaço de acolhimento, onde ele pode ser ele mesmo e onde ele será ouvido. Sim, a internet é um ambiente extremamente perigoso e violento, assim como toda a nossa sociedade. É por isso que a gente conversa sobre, é por isso que a gente educa, é por isso que a gente mostra os perigos e as problemáticas de todas essas questões. Para que nossos filhos, para que a criança e adolescente tenha consciência do mundo em que vive. Tenha uma educação vinculada com a realidade das coisas. Exercer um controle violento, exercer uma tentativa de padronizar os seus filhos para aquilo que você gostaria de ter sido, ou que você acha que é o correto ser, é sem dúvida a maior receita do fracasso que a gente tem. Amigo, que salada mista você tá fazendo, hein? Puta merda, que bagunça. Concordo com você e é o que a gente tava falando até agora no vídeo. Concordo com você que a gente tem que ter um limite de o quanto o pai e a mãe vão fazer com que aquele filho seja o que ele quer que ele seja. Só que não é o Family Link que faz isso, é a criação geral. O pai e a mãe, eles vão fazer isso com aplicativo ou sem aplicativo. Então, não é o aplicativo que é o Satanás que vai descer no teu celular e que vai fazer você ser um pai controlador e um pai escroto e um pai castrador. Não é isso, né? Então, eu entendo que eu acho que a sua crítica não é o Family Link. A sua crítica é a pais extremamente controladores. Só que eu acho que você tá usando o Family Link ali como um pouco de bode expiatório pra história. Então, eu acho que você tem uma crítica muito específica e eu acho muito válida a crítica de pais que acham que vão controlar 100% dos filhos, que vão fazer o filho ser exatamente o que ele quer que seja, e eu concordo, eu acho que isso é um absurdo. Agora, você tá misturando um monte de coisa nessa história. Você pode ter toda a conversa do mundo com uma criança. Sabe aquela história, assim? Tenho certeza que 95% das mães e pais chegam para a criança e falam assim, não fala com estranho, não aceita bala de estranho. Tenho certeza que toda mãe e todo pai deve falar isso. Nada disso impede que uma criança seja enganada. Então,
Não tem como você achar que a conversa só, que você chegar pra criança e falar, que ela vai ter um lapso de consciência com 12 anos, 13 anos de idade e vai conseguir entender como o mundo funciona. Porque não é assim, bem, não é. Então eu acho que tem uma viagem no meio da história, tem uma bagunça de conceito aí no meio da história, que você tá usando meio que o Family Link como sendo um grande problema, e não é. Gente, deixa eu falar uma coisa. Esse vídeo aqui, a gente tava na live, a gente não tava programada de ver, inclusive vimos esse vídeo, que eu acho que é o vídeo que começou a treta no final. Mas, o pessoal da edição vai dar um jeito pra que a gente consiga entender, mas eu acho que ficou claro, né? A gente, nessa linha que a gente veio, a gente conseguiu entender qual é o debate. Mas é isso, eu acho que é um debate importante a se ter. Que bom que você assistiu até aqui, e é isso aí, um beijão pra você. Vem assistir a live junto com a gente.